Você que nos acompanha aqui na Rádio RCI, nas ondas da 1320 AM. Nós estamos aqui também pelo Facebook, pelo YouTube e pelo site Sempre RCI. Hoje, programa Entre Livros, entrevista a autora, veterana pesquisadora da Conscienciologia, Malu Balona. Ela que é autora dos livros Síndrome do Estrangeiro e Autocura através da Reconciliação. A Malu tem aí quase 3 décadas, não é isso, Malu, de voluntariado ininterrupto na Conscienciologia. 34. E a gente vai estar apresentando... Oi, Malu. 34 anos. 34 anos de voluntariado. É um exemplo, né? E é um exemplo de comunicabilidade. Ela que esteve já também do lado de cá, né, Malu? Aqui na Rádio RCI, apresentando o programa todos os sábados, não é isso? Malu, já fui entrevistada por você no seu programa. Opa, agora é a sua vez. Então, Malu, hoje nós vamos falar, pessoal, desse livro. Quem está aí nos acompanhando pelo vídeo consegue ver a capa. O título é Cristo Espera por Ti. Esse livro tem uma grande história por trás dele, e, inclusive, é uma obra do Balzac, Honoré de Balzac, né, que foi pangrafada, né, como que a gente vai dizer assim, psicografada, mas com fenômenos mais avançados, por Valdo Vieira, que é o propositor da Conscienciologia. Então, Malu, eu queria que você começasse contando um pouquinho da história desse livro. Pois não, Rose. Um prazer estar aqui no seu programa, que mantém firme a audiência, exclusivamente sobre livros, obras da Conscienciologia. Então, é um prazer e uma honra enorme poder estar no ambiente que é o nosso ambiente, da autoria, né? Dos autores, das autoras, intermissivistas. Então, é uma satisfação enorme estar aqui. E até quero te corrigir, são 36 anos. Eu que me coloquei. 36 anos de voluntariado, porque eu cheguei em 1986, já no Centro da Consciência Contínua, que foi o primeiro grupo de pesquisa do professor Valdo. Então, eu gostaria de também dizer que foi uma satisfação trabalhar com esse livro. Esse livro vem sendo, assim, o centro das nossas atenções há bem mais de uma década, porque nós começamos a nos interessar por esse livro. Eu falo nós porque eu estou aqui representando o acervo histórico da Conscienciologia, que se chama Holomemória da Conscienciologia, que, aliás, a professora Rose faz parte dessa equipe de holomemoriólogos, fazendo a conservação editorial das obras lançadas até o momento pela Conscienciologia. Então, nós temos esse acervo graças aos cuidados da professora Rose, a quem eu agradeço muito. Mas esse livro, Rose, ele foi escrito pelo professor Valdo Vieira ainda no período em que ele estava adstrito à comunidade espírita, lá em Uberaba. Então, ainda foi, é considerado o último livro de transição do professor Valdo Vieira, um paracientista, um lexicógrafo, da saída dessa comunidade religiosa para a pesquisa autônoma científica exclusiva. Ele, então, dedicou-se o tempo exclusivo a esse trabalho. E uma das obras que nós nomeamos como marco é justamente Cristo Espera por Ti. Por quê? Como você disse, não é uma obra comum, psicografada, lacrimosa, com aquele aspecto de, vamos dizer, de elogios ao espiritismo, nada disso. Ele não faz a doutrinação de nada. Ele traz fatos reais, o que não é comum dentro da literatura espírita, fatos reais, e ele, então, aproveita esse trabalho, porque parte do trabalho que está nesse livro são as lembranças do professor Valdo Vieira e o próprio paracérebro polímata do professor. E uma outra parte são recordações de Honoré de Balzac, o grande e genial escritor francês, nasceu em 1799 e dessomou em 1850. Uma vida breve e consumida, vamos dizer assim, pela literatura.
Então, esse livro, Rose, ele teve, então, aqui a capa original, acho que está dando para ver direitinho, a capa original, Cristo Espera por Ti, Valdo Vieira, mas ditado por Honoré de Balzac. Então, é um livro de parceria, de coautoria. Honoré de Balzac, já deixando esse mundo físico, é um coautor extrafísico, uma consciência extrafísica, e o professor Valdo Vieira aqui nessa dimensão. Então, os dois trocaram informações para registrar nesse livro aqui, do qual o próprio professor Valdo Vieira, num outro momento evolutivo, extrafisicamente, numa identidade extrafísica, ele se apresenta como o amparador Zéfiro. Então, é interessantíssimo, porque há psicodramas, conversas, discussões. É um livro de época, é um livro histórico, mas ele é um livro que trata das duas dimensões, a intrafísica e a extrafísica. Essa correspondência no livro faz toda a diferença, porque há uma compreensão do que se passou lá como decorrência do que se passou aqui, o que se passa aqui como consequência do que ocorreu antes. Então, é bem interessante porque é um olhar para o passado, mas para nós, pesquisadores, holomemoriólogos, nós consideramos o presente já história. Para nós, o presente já é história. Imagine, então, uma lembrança tão detalhada, tão, vamos dizer, refinada de uma época da década no século XIX, as primeiras décadas do século XIX, ele se passa, então, na cidade de Carcassonne. Por esse motivo, esse livro foi reeditado posteriormente pela Editares, uma das editoras da Conscienciologia, em parceria com o professor Osmar Ramos Filho, balzaquista renomado, personalidade conhecida aí nos meios intelectuais, e deu essa grande contribuição ao trabalho com seus comentários, as suas notas técnicas. Isso trouxe o livro a um nível muito sério. E esse livro, Cristo Espera por Ti, já gerou mais 2 livros, 3, se a gente puder pensar bem. Um está aqui a capa, logo atrás de mim. Dá para ver, Rose, a capa aqui direitinho? Dá para ver um pedaço. Não dá para ver inteira, mas dá para ver quase. Vou um pouquinho aqui para vocês verem melhor. A 100 de Charlotte. Por que ele ganhou esse outro nome no formato História em Quadrinhos? Nesse formato diferente, que atinge a um público muito mais popular e não afeito à leitura sofisticada, como é o caso do livro. Porque Cristo está em português, mas traduzido da fonte autêntica do francês diretamente do professor Honoré de Balzac. Eu chamo de professor porque ele é professor em natureza humana. Ele é considerado assim o mais importante leitor da natureza humana dentro da literatura. Ele é considerado no mundo inteiro, ele tem publicações no mundo inteiro. Então, achei que era pertinente, achamos que era pertinente, traduzir um pouco a linguagem sofisticada do século XIX, tanto em francês quanto em português, para uma linguagem mais atual, que é a da história em quadrinhos, que está aqui logo atrás de mim. E Charlotte é uma das personagens da obra. E as senhas, por quê? Porque ela foi recebendo as informações paulatinamente. Então, o leitor pode acompanhar as pistas, os sinais que ela ia recebendo em função de compreensão da sua própria realidade. Então, é uma obra muito séria. Nós temos outros desdobramentos. Eu falei que ela gerou mais livros. Esse livro da professora Lília Junqueira, editado pela Epígrafe Editorial, mesma coisa, é um fruto daquele primeiro que eu mostrei a vocês. Balzac, escritor para... E ainda temos mais uma aqui, que é outra produção da Epígrafe Editora, que é aquele conto de Balzac, no qual o personagem, tudo indica ser o próprio autor, ele passa por experiências parapsíquicas de projeção consciente. Então, aqui nós estamos vendo, ó, foram 3 livros aqui que ele já gerou. A Senha de Charlotte, o Balzac, escritor parapsíquico, e o Louis Lambert. Então, é com muito orgulho que a gente fala da obra de Balzac. Tem um poeta francês chamado Gérard de Nerval, que ele criou uma frase que ficou célebre. Parlons de Balzac, cela fait du bien. Quer dizer, falemos de Balzac, que isso faz bem. Então, hoje é o dia de fazer tudo bem.
não é, Rose? Porque nós estamos falando de Balzac. Agora, essa obra, ela tem um diferencial, né, Malu? Não foi escrita por Balzac aqui, entre nós, poeta, escritor, como diz a Lília Junqueira, precursor da sociologia enquanto ciência, não é isso? Que viveu aqui no século XIX, né? Nós estamos falando do Balzac agora, sem esse corpo físico. Quer falar um pouquinho do autor? Sim, Rose, porque você vê, o livro é considerado o último livro que foi produzido em parceria com Balzac, dentro da comunidade ainda espírita, lançado pela LAC Editora, e o primeiro livro de conscienciologia. Por quê? Porque ele já não tinha afinidade com aquela comunidade religiosa, e sim com a erudição, que é justamente, vamos dizer, a sala de visita que o professor Valdo sempre teve, que é a sala da erudição, vamos dizer, a casa do saber. Ele sempre esteve voltado para a pesquisa. Então, ele é um livro que faz a transição do paradigma religioso para o paradigma da consciência. Então, isso aí já é uma outra realidade. Ele retrata uma consciência extrafísica atuando na dimensão intrafísica com pleno acordo do receptor que está aqui. Ou seja, o professor Valdo foi o receptor, como ele tinha na sua reserva pessoal de holomemória vivências na França, dominava o vocabulário, não foi difícil para que ambos se comunicassem no novo idioma para Balzac. E a gente lembrar, a linguagem do livro Cristo Espera por Ti é uma linguagem do século XIX. Por isso, às vezes, parece demais rebuscada, alguma coisa assim. Não é esse o caso, é porque é uma linguagem mais sofisticada, culta, erudita. E foi muito bem traduzida para o português, já dentro desse fenômeno de mediação feito pelo professor Valdo Vieira. E aí o diferencial da primeira obra lançada, que foi o Cristo Espera por Ti original, e a segunda, que é essa comentada, é justamente esse trabalho do Osmar Ramos Filho, né? Quer eu falar um pouquinho do Osmar, o que exatamente... O Osmar simplesmente chancelou. Essa é uma obra autêntica de Balzac. Não é isso, Mauro? Exatamente. O professor Osmar Ramos, ele tem uma trajetória grande na intelectualidade, um grande literato, vamos dizer, um conhecedor profundo de várias obras. Ele fez pós-graduação na Bélgica, em Louvain, e lá ele encontrou uma colega, que estava também estudando, que estava Balzac, e falou com ele a respeito de Balzac, que seria muito bom ele se interessar por esse escritor, que era um grande elemento de pesquisa. E, de fato, ele se interessou, mas quando ele chegou no Brasil, ele foi levado a um centro espírita por uma amiga, e essa amiga deu a ele de presente o livro Cristo Espera por Ti, psicografado. Ele só tinha lido as obras originais de Balzac. Aí ela entrega aquele livro. Ele achou que era uma contrafação, que era uma coisa, vamos dizer, espúria, que como imitar um escritor tão específico, tão detalhista, tão complexo como Balzac. Ele ainda falou, puxa, podiam fazer por menos, pegar um outro autor. Mas logo Balzac, e ficou muito surpreso. E da surpresa, ele passou a curiosidade, da curiosidade a pesquisa científica, que é de onde nasce toda a pesquisa científica, e ele dedicou durante 7 anos seu tempo exclusivo a comparar a comédia humana, uma obra que está entre 88 a 90 e poucas obras publicadas por Balzac, e comparar parágrafo por parágrafo com uma obra dita, psicografada e escrita por um autor extrafísico e recebida e mediada por um autor intrafísico, o coautor. Ele estava muito curioso e principalmente cético em relação a tudo isso. Ao final da sua pesquisa, ele publica uma obra somente sobre as pesquisas que ele fez, chamada Arqueologia de um Pasticho. O que é o pasticho? É um plágio, uma copiação, é uma coisa pejorativa. Então, ele escreveu o nome de Balzac, a Arqueologia de um Pasticho, porque seria uma obra póstuma de Balzac. Dentro da nossa pesquisa, hoje da dele também, no tempo que foi feito, ele já admitiu que aquela obra era a última obra da comédia humana, só que ela não foi escrita pelo meio convencional, mas ela fechava a comédia humana.
porque faltava à comédia humana a visão multidimensional, extrafísico. Tudo começava na vida e acabava na morte. Então, esse livro traz, não, pelo contrário, a vida humana é enredo para a próxima estação, que é a extrafísica, quando a consciência se desprega daqui, se desprende. Então, isso chamou muito a atenção do Osmar Ramos Filho, e como autoridade na área, ele se rendeu, ele disse, olha, eu não posso dizer que esse livro tenha sido escrito por outra pessoa que não fosse Henri de Balzac, porque ele comparou todos os detalhes, frase por frase, expressão por expressão, citações, indicações, quadros, música, odores, tudo foi pesquisado por ele, porque Balzac sempre foi um exímio citador de detalhes, ele sempre foi, assim, ele queria falar sobre o campo, ele ia estudar tudo sobre o campo. Ele ia falar de botânica, ele estudava tudo de botânica. Ia falar da questão psiquiátrica, ele estudava os grandes nomes célebres da época. Então, Balzac nunca se contentou com pouco, ele era extremamente detalhista. E seria simplesmente impossível uma pessoa imitar o autor naquele nível em que o livro foi escrito. Um livro super bem escrito, mas avesso às pessoas mais jovens por não estarem familiarizadas com aquela linguagem do século XIX. Então, por esse motivo, como eu expliquei, nós criamos a transcrição da obra no modelo de a história em quadrinho, porque isso ajuda, vai trazer um público jovem, e nós estamos aí aguardando essa juventude que vem por aí com muito mais informação inclusive extrafísica, e aí essa obra pode ser a porta de entrada, de reconhecimento dessas pessoas, desses jovens. Então, nós temos aí diversas obras, e o professor Osmar, ele fez todas as notas técnicas do livro Cristo Espera por Ti, nessa edição comentada, que a professora Rose comentou, aqui, trouxe aqui. Então, ele fez notas importantíssimas, ele tem uma bibliografia apontada também, primorosa para quem gosta de estudar Balzac, sem preconceitos. Se a pessoa tem algum preconceito, ela não vai entender. Agora, é difícil não dar o braço a torcer quando a gente vê o livro de mais de 700 páginas que o professor Osmar publicou, Arqueologia de um Pasticho, e ele teve que admitir, a obra póstuma é de Balzac, e ela é como se fosse um fechamento da comédia humana. A obra, né, que ele publicou é maior do que o próprio Cristo Espera por Ti, né? O Avesso de um Balzac. É um livro pequeno, e ele publicou um tratado, na verdade, ele publicou um grande tratado, e se vocês têm interesse, na livraria Epígrafe, aqui em Foz do Iguaçu, ela está à disposição. Quem não quiser vir até aqui, pode entrar também nas livrarias, e inclusive nas livrarias de sebo, dessas coisas, que também acha essa obra, uma obra que não foi devidamente apreciada, e hoje ela já tem um valor agregado muito grande. Muito bem, estamos aqui com o Malo Balona falando sobre a obra Cristo Espera por Ti. A gente vai agora chamar os nossos comerciais e em um minutinho a gente vai estar de volta. Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Espera por Ti é a obra que nós estamos hoje aqui conversando, analisando. Malo Balona conosco. Malo, eu gostaria que você falasse agora um pouquinho da história do Cristo Espera por Ti. Nesse programa a gente faz spoiler, viu? Você não precisa se preocupar. Até precisamos saber qual história, se é a história do livro. Então, a história da Charlotte. A história da Charlotte, aí é coisa muito séria. Ele está embasado numa experiência extrafísica. Ele começa o livro numa experiência extrafísica, com uma jovem consciência que morreu jovem, aos 29 anos de idade, e ela está na dimensão extrafísica, no seu período entre vidas, chamamos de intermissão. Ela está nesse período e ela está inconformada, porque ela soube que ela nasceria agora num corpo de homem. Então, seria uma alma de mulher em corpo de homem. E isso, para ela, era um assinte, porque ela vinha tendo vidas femininas há mais tempo,
e ela não se conformava com esse fato. Então, o amparador Zéfiro aparece para ela, se materializa na frente dela extrafisicamente e começa a explicar a ela o porquê que ela deveria ser condescendente em relação a ela nascer no gênero masculino, porque pelos erros, falhas e abuso do corpo físico, do soma, que ela teve em várias vidas. Então, ela abusou muito daquele corpo. Ela não cuidou do modo que ela necessitava. Não teve uma ética, uma cosmoética maior no trato com as pessoas daquela existência, naquele palco existencial. Então, ela, por esse motivo, ela deveria voltar a essa dimensão. E para que ela entendesse melhor, esse amparador Zéfiro conduz a Charlotte, que era assim que ela, a última vida que ela tinha tido, ela tinha esse nome, Charlotte, como extrafísica ela foi reconhecida. Então, ele convida Charlotte para reviver os motivos que a levaram a essa condição que ela se encontra agora, no extrafísico. Nós chamamos essa reunião, assim, de parapsicodrama, ou seja, você refaz a condição com a qual aquela consciência esteve envolvida, para que ela compreenda melhor a sua realidade dali para frente. Então, ela recebeu esse impacto e ele a convida a ver. E aparece, então, uma tela extrafísica num ambiente denominado psicoteca, ou parapsicoteca, porque é um conjunto de informações psicológicas como se fosse um cadastro de consciências. E ali se encontra, vamos dizer, o histórico, a holomemória daquela pessoa. Ela é guardada ali. O menor ato, pensamento, ideia, fica ali registrado, principalmente as verdadeiras intenções. Então, ela é conduzida a esse ambiente da parapsicoteca e ali, muito tranquilamente, o amparador vai informando e ela passa a assistir, como se fosse um filme da última vida, da penúltima vida que ela teve. Então, ela não compreendia, porque na última vida ela sofreu convulsões e dessomou, ou morreu, faleceu, aos 29 anos de idade. Outra coisa que ela não se conformava, ela não tinha tido amigos, ela não teve amores, ela não teve afeto de ninguém, e na última vida ela teve uma morte prematura. Mas o amparador vai explicando para ela que não era prematura, porque aquilo já era uma consequência de muitas outras experiências que ela vinha tendo e que não eram muito promissoras do ponto de vista evolutivo. Então, esse amparador começa a descortinar para ela uma cápsula do tempo, e ali ela vê passar como se fosse um filme todo o enredo daquela penúltima vida que tinha causado a última vida. E agora ela ainda chorava extrafisicamente porque não queria nascer como homem. No entanto, havia belos motivos para isso. Então, os amparadores, que são aqueles evoluciólogos que traçam o roteiro da nossa trajetória aqui, a programação existencial, eles não são sádicos. Eles põem para cada um o nível exato de desafios, de possibilidade de crescimento. Se a consciência rejeita aquilo tudo e segue os seus próprios instintos e o próprio determinismo, cada vez esse determinismo vai ficando mais pesado. Então, ela já não tem muito arbítrio sobre aquilo, ela já começa a ser levada pelos resultados e consequências do que ela praticou. Era o caso de Charlotte. Ela assiste, então, a história ela é verídica, os personagens foram modificados seus nomes para não ser identificados, porque século XIX é muito perto, tem descendências, então foi tudo modificado. Mas o professor Osmar, com aquele olhar de detetive, de paradetetive, ele foi combinando tanta coisa que ele chegou a reconhecer famílias, nomes de pessoas que estavam na cidade, que era Carcassonne. Carcassonne está no território, no departamento do Languedoc-Roussillon. É como se fosse um estado, né? O estado de Minas Gerais, o Languedoc-Roussillon e Carcassonne ali. Aliás, a capital desse departamento não é Carcassonne, é uma outra cidade, é Montpellier. Então, tem o estado, Languedoc-Roussillon, capital que foi citada, e essa outra cidade muito importante, muito antiga, que é Carcassonne. Ela foi conservada praticamente igual ao tempo em que se passaram os fatos narrados nessa obra, Cristo Espera por Ti. Foi restaurada a cidade. Eu a visitei em 1983, estive lá.
Antes de conhecer e reencontrar o professor Valdo Vieira, eu estive em Carcassonne. Eu morava na França, eu morei lá há 5 anos. Então, começa a se desenrolar todo o histórico e o papel dessa moça, Charlotte, que tinha um outro nome, ela se chamava Carla e depois Rocelane. Então, ela tinha tido 2 existências anteriores antes de ser Charlotte. E agora ela estava prestes a se tornar brasileira, provavelmente, e ter um nome masculino, se os fatos dali podem ser, as datas estão exatas. Então, ela deveria voltar à vida humana em 1957. E ela teria a família aqui no Brasil. Então, nessa condição toda, desenrola-se uma série de problemas e dramas e, vamos dizer, escondimentos, formação de preconceitos, enfim, uma série de fatores que levam essa moça a cometer uma série de desatinos. E, no final do livro, voltamos ao ambiente extrafísico, o amparador Zéfiro está lá conversando com ela e diz: agora você entende por que você morreu tão jovem na outra vida, porque você tinha encurtado a vida, a antepenúltima vida, você já tinha encurtado com uma morte acidental, e agora você volta justamente para redimir tudo isso, vendo o problema que os homens passam, como eles sofrem dentro de determinadas condições, que você, com o corpo de homem, você vai compreender melhor o que se passa na natureza masculina, no gênero masculino. Enfim, é uma história envolvente, ela tem suspense, é um romance de época muito bem escrito por Balzac e Vieira, e esse livro continua dando muitos frutos, porque há a intenção de se produzir um longa-metragem a respeito dessa obra, também produzir uma série televisiva mais curta, em capítulos. Então, há uma série de possibilidades ainda a ser explorada em várias plataformas midiáticas, porque ele se adapta muito bem a várias plataformas. E esse livro, como ele é calcado nas experiências que Balzac vivenciou também, ele usa a cena, ele usa o enredo, o script, para ele também rever certos comportamentos dele. Existe ali um aspecto de reciclagem intraconsciencial de Balzac, enquanto ele vai ditando o livro. Ele escreve ao modo de um romance, mas ele, como é uma história real, isso toca a ele profundamente, no período extrafísico. Enquanto na vida humana, ele não era muito de se lamentar pelos problemas das outras pessoas, ele só se preocupava com os problemas dele. Então, ele mudou um pouco o foco após essa condição. Eu falo assim com essa naturalidade de Balzac, porque é como se fosse não, é um velho amigo que eu conheço bem, é como se fosse algo fraterno, assim, que eu possa fazer as críticas, aquela pessoa que pode criticar porque tem intimidade. Então, eu me sinto nessa posição, não sou balzaquista, não li a Comédia Humana inteira, mas conheço a personalidade de Balzac muito bem. Tenho, assim, insights e vivências que me justificam ter por ele um afeto genuíno, aquele que permite as críticas, que não é cego. Então, eu faço as críticas a determinados comportamentos e penso que ele passou por uma grande experiência e ainda está passando, porque, recentemente, no ano passado, nós demos uma série de aulas, a professora Rose também esteve conosco, numa IC, a Reaprendência, nós oferecemos um programa de aceleração da erudição sobre Balzac, que incluía o livro, mas tinha outras obras de Balzac também. A Mulher de 30 Anos, o Louis Lambert, que foi justamente a aula da professora Rose. Enfim, nós esmiuçamos algumas obras e, no final, a última aula foi sobre uma obra muito polêmica de Balzac, que se chama Sobre Catarina de Médicis. Ele está dentro da Comédia Humana nos estudos filosóficos. Então, nós estivemos juntos naquele período, que foi de julho até dezembro, nós trabalhamos com as aulas, e nós pusemos Balzac na mão e na mente de muitas pessoas que não conheciam, e tinham um pouco de medo de se aproximar. Comédia humana é muito complexa, tudo bem, a Divina Comédia é muito mais.
E Balzac usou o título Comédia Humana justamente baseada na obra de Dante Alighieri. Ele queria fazer uma alusão e ele fez isso com suas obras. Estão lá essas obras. E Balzac E é uma pessoa... quem quiser pode acessar, né? A pessoa entra no site da Reaprendência, está lá, é um programa de aceleração da erudição sobre Balzac, então várias obras dele foram estudadas, né? Quem quiser se aproximar, é um grande momento. É um lazer muito interessante. Eu tenho aqui, Rose, que é um pouco até assustador, o que Balzac gerou nos livros dele. Ele gerou uma elencologia, mas uma elencologia imaginária, em parte eram concierges que estavam em torno dele. Então, tiveram o cuidado, na casa de Balzac, em Paris, que eu visitei também, de replicar todas as famílias que Balzac criou nessa linha do tempo. Essa linha do tempo, ela mede mais ou menos 1,5 metros, um pouco mais. E esse aqui é o cérebro de Balzac. Vamos fazer uma ressonância magnética na cabeça de Balzac, uma tomografia. Ele tinha isso aqui, ó. São centenas, milhares de personagens, todos com data de nascimento, como foi criado por Balzac, uma condição assim que nenhum escritor antes fez algo. Que ele usava os mesmos personagens em obras diferentes, né? Então, com a memória que ele tinha, era uma coisa impressionante para ele poder dar continuidade a cada história de cada uma daquelas pessoas em obras diferentes, né? Você vê, tinha o escudo das famílias, tinha o parentesco mais antigo a quem ele se referia. Então, cada obra de Balzac, ele introduzia personagens, mas com uma história, como uma pessoa real. E depois, nas outras obras, a pessoa ou morria ou continuava numa outra obra como personagem adstrito. Isso foi uma inovação na literatura e ele é considerado inovador e criador do realismo romântico. É o que ele era chamado, literário, né? Era o que ele era chamado a obra criada por Balzac. E aquele título que ele tem de pré-sociólogo é porque ele detalhava de um tal modo, não só tudo que ele observava, né? Igual você falou, olha, ele olha a natureza. Você pegar o Cristo Espera por Ti, às vezes é até cansativo de você ler, porque ele vai em tanto detalhe de como que é o passarinho que está cantando, o tipo de flor que está... E ele fazia esse tipo de descrição da conjuntura política, econômica, né, da época. Então, ele conseguiu retratar isso. Daí surgiu a sociologia, que era justamente as relações interpessoais, né? O status, a organização como a sociedade se estrutura e tudo, né? Então, ele tinha essa característica também, né, de detalhismo, de pessoas, de personalidades, de relações, né, e esse continuismo em todas as obras, né. Inclusive, Rose, eu até brinco, eu falo que quem inventou o cinema não foram os irmãos Méliès, foi Balzac, porque os livros de Balzac têm aroma, temperatura, o cinema não tem. Os livros dele têm aroma, a temperatura da época, a estação do ano, o contexto geral, sociopolítico, o contexto geopolítico. Ele traça um mundo inteiro para você que está lendo, você se reporta daquela época, naqueles lugares. Então, ele sempre, vamos dizer, ele situou os personagens em lugares da província, no interior da França ou em Paris. Então, você pode conhecer, é melhor do que um guia Michelin, que serve para trazer, para a pessoa levar em viagem, porque ele é uma pessoa que detalhou a França como um todo, assim, as diversas províncias, Paris, do século XIX. Por isso que dizem que ele pintou um afresco da sociedade humana em Paris naquela época. Muito bem, nós estamos, então, hoje aqui conversando sobre a obra de Balzac, Cristo Espera por Ti, com a escritora Malu Balona. A gente vai chamar, então, nossos amigos aqui, patrocinadores. Retornaremos daqui a pouquinho. Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles.
Voltamos a apresentar programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Você que começou a nos ouvir agora, estamos aqui com a Malu Balona, falando sobre a obra Cristo Espera por Ti. Malu, essa obra, ela trouxe, além de tudo que você já apresentou aí, um prêmio. Quer falar um pouquinho sobre aquele prêmio em Gramado? Foi a partir do Festival de Gramado, em 2010, que foi em agosto de 2010, o professor Valdo foi convidado pela coordenação do evento a estar lá, porque o diretor de cinema, Geraldo Sarno, autor de várias obras importantes do cinema, ele falecido recentemente, ele inscreveu um filme dele no festival, que foi O Último Romance de Balzac. E interessante porque quem vê esse título pensa que ele ia falar do Cristo Espera por Ti, o filme todo. Não, ele não quis aprofundar, ele não quis mostrar esse aspecto. Ele usou como pano de fundo uma obra mais conhecida de Balzac, que até está no cinema hoje, sem quem quiser ver, chama A Pele de Onagro. Na verdade, La Peau de Chagrin, no original, é a pele do desgosto, porque chagrin é desgosto, mas foi traduzido aqui para nós como onagro, a pele de onagro. Então, esse livro, ele embasou o filme de Geraldo Sarno, e esse filme, com entrevistas com o professor Valdo Vieira, com o professor Osmar Ramos Filho, e uma série de citações sobre a obra Cristo Espera por Ti, tem como pano de fundo como se fosse um filme mudo representando a obra A Pele de Onagro. Então, o professor me convidou para ir no lugar dele com representação, ao lado de Osmar Ramos e de Geraldo Sarne, e toda a equipe que ia com ele, e foi também uma equipe aqui do CAEC conosco. O professor Laino Loche também esteve conosco, professora Graça Razeira. Nós estivemos lá, e, é claro, naquela conferência de imprensa, tinha que ter alguém que representasse o professor Valvieira. E eu fiquei incumbida desse papel. E a primeira pergunta que foi feita na conferência de imprensa por uma jornalista foi: por que o professor Valdo Vieira deixou o espiritismo? Então, nós tínhamos que responder essa pergunta assim, bem acachapante. Eu aproveitei para dar uma resposta acachapante também, dizendo que nós só conhecíamos o professor como cientista. E, como cientista, ele realmente não teria que estar afiliado a nenhum tipo de doutrina, seita ou qualquer coisa nesse gênero, e que nós só o conhecemos como cientista, pesquisador, inovador, pesquisador da consciência, que é um pesquisador muito ousado, porque ninguém chega a um acordo sobre a consciência. O que é alma, o espírito, o self, ou o quê? Então, o professor Valdo preferiu usar a nomenclatura de consciência para designar a personalidade humana que, depois da morte biológica, continua existindo em outras dimensões e retorna para sanar aquelas pendências que não foram bem resolvidas no passado, que é justamente o enredo do Cristo Espera por Ti. E essa conferência de imprensa foi muito discutida, né? Nós temos as gravações desse material, o professor, inclusive, passou esse debate numa tertúlia quando ele recebeu a informação de que o filme tinha sido classificado pelo júri. Ele ganhou um prêmio especial do júri e ganhou o prêmio especial de montagem também, direção de montagem. Então, com isso, ele recebeu o Kikito, que é o troféu, como se fosse o Oscar do Festival de Gramado. Foi no 38º festival, em agosto de 2010. Então, quando nós retornamos aqui para a Terra, eu trouxe um Kikito do professor Valdo, mas de chocolate, porque não podia trazer do filme, quem ficaria seria o diretor, Geraldo Sarno. E então nós fizemos uma brincadeira com aquilo, trouxemos o troféu para o professor Valdo, e quando ele me encontrou um pouco antes da tertúlia, ele me disse: olha, mãe, agora está na hora de você voltar àquela pesquisa de ressoma grupal, ou seja, algo que eu estava querendo fazer lá em 1989, 90. E ele me desaconselhou, porque ele disse que ia mexer com muitas consciências, que não seria o ideal. E eu guardei todo o material.
Então, eu mexo, na verdade, com esse trabalho desde 1989. Eu tenho a pasta da ressoma grupal. E então ele disse, agora você vai compreender melhor tudo isso e a hora é ideal para você fazer isso. Em 2007, eu tinha sido convidada para fazer uma mini biografia de Balzac numa atividade do CAE que se chama Heterocrítica de Obra Útil. E a heterocrítica era sobre o livro Cristo Espera por Ti. Então, eu fiz essa mini biografia, mas assim, e era um outro professor que ia fazer a biografia, ele não pôde, ele teve que se ausentar, teve imprevisto, faltando 10 dias para o evento. Eles me entregaram a incumbência de fazer a biografia de uma pessoa que escreveu, tem mais de 2.000 personagens e escreveu 88 obras. E eu tinha que fazer a biografia dessa pessoa. O mais curioso é que eu tinha em casa a obra mais importante, citada pelo professor Osmar e por outros balzaquistas também, que é Prometeu, chama Prometeu ou A Vida de Balzac. Prometeu, né? No caso, esse personagem mitológico. Eu, então, me dediquei só àquele livro. Peguei alguma coisa na holoteca do CAEC, mas eu me dediquei exclusivamente àquele livro, que é escrito pelo André Malraux, grande historiador e pesquisador também, biógrafo. Eu, então, tive muita facilidade para lidar com a biografia dele, fiz os slides com facilidade também, e percebi, eu conheço essa pessoa de algum lugar. Não é possível ter tanta facilidade para falar da vida, da personalidade, do modo de agir. Eu não tinha lido o suficiente para isso, muito menos tinha lido a Comédia Humana. Eu só conheci o Cristo Espera por Ti e a obra de Osmar Ramos Filho, porque ele me deu uma em 1995, ele me deu uma obra em 1995, assim que foi lançada. Então, lá fomos nós, e o professor disse, olha, nós vamos transformar esse livro, ele precisa ser transformado num longa-metragem. Mas era uma coisa muito ousada, a gente não tinha como fazer isso assim do nada. Eu estive na França, distribuí os livros na biblioteca do Languedoc-Roussillon de Carcassonne, que hoje se chama Mediathèque. Eu entreguei lá na hora que eles estavam justamente escaneando e digitalizando toda a biografia. Os livros seriam guardados na reserva técnica, e nós estávamos lá com as duas bibliotecárias, foram os últimos livros que entraram. Então, eu entreguei o Projeciologia, entreguei o Cristo Espera por Ti, entreguei Arqueologia de um Pasticho, tudo isso ficou na mão daquelas bibliotecárias na Mediateca do Languedoc e Roussillon. E então, nós, voltando ao Brasil, a gente teve vontade de lidar com alguma coisa por onde a gente pudesse começar a transcrever a obra. E a primeira ideia que surgiu foi através de um convite nosso para uma empresa de comunicação, vamos dizer, profissional do Rio de Janeiro, e ela, então, organizou o elenco para essa transcrição da obra de conto, que era, ou de conto, de romance, se assim a gente quiser, ou para a linguagem da HQ. Então, nós tivemos grandes profissionais que estiveram conosco, Lilo Parra, o Laudo, também, que esteve conosco, roteiristas, desenhistas, a própria coordenadora do projeto do livro, que foi a professora Lúcia Novaes, e o professor César Cordioli, que foi o patrocinador da transcrição da obra Romance para a Linguagem de HQ. Ficou lindíssimo o material, belíssimo, está aqui atrás de mim. As senhas de Charlotte, Laudo Ferreira, Lilo Parra. Então, ele fez um desenho primoroso, uma contracapa também primorosa, em que aparece Zéfiro, muito bem caracterizado, a monja, a personalidade monja, que é aquela que patrocina também uma série de eventos durante o período extrafísico. Enfim, ficou uma edição primorosa, que nós tivemos a satisfação de fazer. Eu fiz, o professor César fez o prefácio e eu fiz o pós-fácio. Então, nós fizemos ali com fichas técnicas e tudo. É uma obra primorosa, uma obra de coleção, porque são apenas 500 exemplares. Hoje eu nem sei quantos existem, se é que tem 4 só para vender, Malo. Só tem 4. Então, quem já quiser, praticamente esgotada essa um papel da maior qualidade, uma impressão perfeita,
cores, Excelente. explicações, tudo. Inclusive, esse livro, ele não só trata do caso de Charlotte no extrafísico com Zéfiro, mas trata parte da biografia do professor Valdo Vieira, porque está entremeado uma coisa com a outra. E muito bem feito esse script, muito bem organizado pelo Lílio Parra, o script primoroso. Os desenhos do Laudo não poderiam ser de melhor qualidade. Agora, você falou aí do longa-metragem, então esse ainda é um projeto que Sim, vai sair. ainda existe o projeto. O projeto ainda existe. Ele existe, ele vai exigir, na questão financeira, patrocinadores, talvez até uma coprodução franco-brasileira, para a gente poder orçar isso, que é um filme caro, porque ele tem os costumes da época. O cenário está lá, né? O cenário é fixo, que é o cenário da própria Cité de Carcassonne, né? Fortaleza, que fica lá, ela está perfeita, ela é o cenário perfeito para o filme. Mas precisa de muitos recursos. E nós temos também esse desejo de fazer uma série de televisão, como documentário, ao mesmo tempo romance de época no fundo, e biografia de Balzac, e com inserções falas do professor Valdo Vieira. Felizardo quem for no tempo capaz de patrocinar e organizar isso. É a minha contribuição, eu dei por 5 anos aqui para a saída da HQ, da História em Quadrinhos. Então, virá outra turma que vai tocar. Esse é um projeto para muitas vidas, muitas programações existenciais. Porque é uma história muito cheia de, vamos dizer assim, acertos grupocármicos, né? Recomposições, mostra bem as fases ali da vitimização e da recomposição. Então, vários personagens, eles conseguem naquela vida, vamos dizer assim, recompor erros de vidas passadas, né? Você quer falar um pouquinho sobre isso, Malo? Falo sim. Na Conscienciologia, nós estudamos aqueles 5 estágios do curso Grupo Kármico, como o professor Valdo Vieira chama. Primeiro vem a interprisão, em que as pessoas não conseguem se separar porque elas estão ligadas pelo desafeto. Então, o desafeto ata, elas estão atadas pelo desafeto. Depois vem uma vida em que a pessoa quer consertar as coisas, mas os males que ela causou recentemente, clamorosos a muitas consciências, faz com que ela dê um passo para frente e tenha que dar vários para trás, porque vem aquele fluxo todo sobre ela e ela mal consegue se aprumar dentro desse estágio. Aí tem um outro estágio, que é o terceiro, que é a recomposição. Esse aparece também muito. Aparece a interprisão, a vitimização, consequência do passado, e a recomposição. Quando a consciência se dá conta do seu erro, e ela fala, eu quero redimir isso, eu preciso ressarcir essas consciências, eu preciso fazer o ressarcimento delas. E é então aí que ela começa, pouco a pouco, a compreender o seu papel, que não há vítimas, só há responsabilidades. Enfim, cada um está dentro do seu papel ali. E rumo àquele estágio que nós chamamos da libertação, quando a pessoa já não tem, vamos dizer, atravantes, óbices no seu caminho, na sua trajetória, para alcançar o todo, ela ajudar até quem não tem débito com ela, e vice-versa. Então, ela não precisa mais ter essa preocupação de estar recompondo, ela já está com o caminho liberado para a assistência. Eu penso que até o caminho da recomposição há muito mais desassédio, confronto do mal, do que qualquer outra coisa. Mas, a partir do estágio da libertação, começa o processo da assistência propriamente dita, que não há confronto do mal. A pessoa tem uma imunidade natural pela cosmoética, com a desperticidade, ela consegue seguir adiante com seus planos da policarmalidade, de todo o contexto que ela vive, planetário, e ela então está liberada para tarefas mais avançadas. Essa obra a gente pode chamar que é um romance, né, Malo? Pode ser considerado um romance, não é só uma obra literária, né? Porque ela mostra justamente os bastidores das consequências das escolhas erradas, né? Dos amores errados, digamos assim, e do que a pessoa pode ter de revertério daquilo, né? Porque a gente
pensa que, ok, você vem, você tem uma série de relações, né? E encerrou a vida e aquilo passou, ok. Só que a gente precisa reaver tudo aquilo que a gente deixou mal parado, que a gente deixou vamos dizer assim, de pendências com outras pessoas, né? Então, eu acho que essa é uma obra de reciclagem existencial, né? Onde ela mostra justamente o que uma consciência precisa fazer para poder acertar e se reconciliar com todo o seu passado, né, Malu? É uma tarefa longa, exige muita compreensão, que a paciência só não é necessária, a paciência tem limite, a compreensão não. Ela te deixa livre para seguir para o próximo capítulo. E, na verdade, ela não, o que ela vive aqui não passa, é passado. Passado. Ela vai juntar aquela holomemória, aquela bagagem toda que ficou para trás. O erro por si só, ele não é consertado, mas nós podemos mudar o olhar sobre o erro. Quando a gente muda o olhar sobre o próprio erro, mais consciente, mais lúcido, a gente já está amenizando aquelas energias do passado que estavam ali bloqueadas. O professor Valdo costumava dizer que a história passada em Carcassonne, de Cristo Espera por Ti, é uma metáfora da comunidade conscienciológica nossa. Então, ali tem personalidades que representam outras. Não é que a pessoa tenha sido aquela pessoa, aquela personalidade consecutiva. Não, não é isso. É que ali há uma representação como se fosse, assim, arquétipos, grandes arquétipos, que a gente acessa e fala, nossa, eu tenho muito de fulano, e eu tenho esse defeito de cicrano. Eu também tenho tendência. Então, nós estudamos trafares, tendências e trafores, traços força, aqueles que nos levam adiante. Então, é bem importante a gente lembrar que tudo passa, isso também passa? Sim, passa agora, mas é registrado no passado. E muitas vezes a gente vai voltar aqui justamente por esses ressarcimentos. Mesmo na escala evolutiva mais avançada, as consciências extrafísicas evoluídas voltam, às vezes, a essa dimensão em função de epicentrar um grupo. Foi o caso do Cristo Espera por Ti, em que a amparadora, denominada monja, que é apenas um codinome para não expor a pessoa, essa amparadora, ela vem uma vida breve naquele grupo, justamente para fazer a aglutinação e ali fazer a recomposição. Então, muitas vezes tem um epicentro no grupo, na nossa comunidade nós também temos, que é o professor Valdo, com a identidade extra Zéfiro, ele é o grande aglutinador desse grupo que está aqui. E a monja foi a grande articuladora do grupo do Cristo Espera por Ti. Agora, a gente lê a obra, a gente se sente dentro, justamente porque há essa identidade, né? E talvez até porque muitos de nós realmente estivéssemos lá. E uma vez o professor Valdo falou que as pessoas elas acham, eu sou fulano, né? Achando que ela é um personagem importante, mas às vezes ela só foi uma que jogou pedra no padre. Então a pessoa estava naquele contexto, né? Quem sabe o gatinho da casa? Um gatinho muito simpático lá na casa, e quem sabe a gente foi um deles. Então, a preocupação não é ter sido quem. A questão aqui é utilizar a história para reflexões pessoais. Balzac fez isso com a história. Ele tirou dali uma reflexão pessoal, que está bem clara no prefácio, quando ele faz a introdução. Olha, eu sou o mesmo Balzac, mas eu não repito mais determinados erros. Mas eu sou aquela mesma consciência. Eu tenho as técnicas da escrita, mas a minha visão hoje é diferente, porque as minhas dívidas são de outra natureza. Não são mais dívidas financeiras. Malo, a gente já está aqui caminhando para os instantes finais. Eu queria ver assim, se tem alguma coisa que você acha importante que a gente não falou, sabe? O que você pode deixar aí de mensagem final para a gente? Eu deixo como mensagem final, Rose, o meu agradecimento, assim, a minha gratidão pelo Osmar Ramos Filho. Eu sinto uma imensa gratidão também pelo professor Valdo, por tudo que ele possibilitou de abertura de caminhos, de ideias. Então, esse livro, para mim, foi um presente, ele é um roteiro de vida. Ele para mim, foi um presente. Trabalhar com esse projeto também, para mim, foi um presente. E hoje,
está zelando como guardiã da memória da nossa ciência, conscienciologia, junto com uma equipe fora de série na Aula Memória. A professora Rosa integra essa equipe, eu sou bastante grata a ela também pelo cuidado, o zelo que ela tem pelas obras. Então, esse carinho pelo livro, eu acho que é algo que nos traz frutos, vamos dizer, que não podem nem ser avaliados numa vida só. Talvez quando a gente chegar na outra dimensão extrafísica, ao término dessa vida, é que a gente vai compreender melhor como esses livros foram sinalizadores. E o Cristo Espera por Ti é um grande sinalizador. Então, eu sou muito grata a Balzac, que é um amigo, eu sou muito grata ao professor Val, ao professor Osmar, por terem criado esse tipo de contexto e que nós estamos tirando o maior proveito, talvez a gente continue tirando muitas vezes. E eu agradecer também o seu convite de estar aqui de novo na RCI, que é a minha casa um pouco. Eu fiquei 2 anos e meio à frente de uns programas e foi uma época muito boa. Malo, a gente que agradece a sua participação. Pessoal, quem quiser adquirir essas obras, Cristo Espera por Ti, Louis Lambert, Balzac, Escritor Parapsíquico, e Senhas de Charlotte, que só são 4 exemplares ainda à venda. Nós estamos numa grande promoção, todo o site do Shopicom está com desconto, então a hora é agora, vocês aproveitem até o dia 30 de junho, a gente vai estar aí com uma promoção bacana para vocês. Malo, então, olha, muitíssimo obrigada, Malo, mais uma vez aqui no programa, falando de Cristo Espera por Ti. Obrigada a vocês que estiveram aí nos acompanhando e esperamos por vocês semana que vem com mais um programa. Até lá! Você acabou de ouvir o programa Entre Livros, com Rosimeire Salles, aqui na RCI.